Oi, pessoal. Aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Vamos ver mais um caso engraçado quando o visualizador remoto ele diverge do alvo. Então, algumas vezes, ainda bem que não são muitas, o visualizador remoto começa a receber informações do alvo e vai acumulando essas informações e chega a uma conclusão. E, na maioria das vezes, essa conclusão que ele chega não é o alvo. Então, o alvo está numa direção, ele vai parar em outra. Quando isso acontece, nós dizemos que o visualizador viajou na maionese. O primeiro caso é: o alvo parecia um dinossauro, mas era um barco. Quem fez essa sessão fui eu, anos atrás. Então, como vocês podem ver aqui, o barco era um barco à vela. O alvo era a fábrica, uma fábrica de barcos antigos. Então, dentro do material fornecido para confrontar a sessão com a verdade de campo, tinha essa fotografia desse barco à vela que vocês estão vendo aqui. E vejam que, na verdade, o desenho que eu fiz tem uma vela, tem uma cabeça e uma cauda. O barco tem a vela, obviamente, tem a cauda dele, e na proa dele tem uma escultura em madeira que seria a cabeça de um animal mitológico, né? Como é costume em muitas civilizações antigas. E aqui, no caso, são exatamente os componentes que eu coloquei no desenho. Eu escrevi AOL, né? Em inglês, Analytical Overlay, sobreposição analítica. Um grande dinossauro como um espinossauro. Aí coloquei em cima, escrevi sail-like, quer dizer, semelhante a uma vela. Na frente botei head-like, semelhante a uma cabeça. E atrás, tail-like, semelhante a uma cauda. É como parecia que eu estava vendo. Anos depois de eu ter feito a sessão, eu já sabia, obviamente, o resultado, que não era um dinossauro, era um barco. Anos depois, para fazer uma apresentação, busquei ilustrações e encontrei essa ilustração de um espinossauro, que está vendo aqui no lado direito da tela. E vejam que eu fiz um desenho bem semelhante na orientação do corpo e da posição da cabeça. O tamanho da vela, a proporção da vela, das espinhas dorsais dele em relação ao resto do corpo, o tamanho da cauda, o nariz aqui ficou um pouquinho curto, mas no geral está bem semelhante. O que é interessante dizer é que eu fiz esse desenho, e eu estou convencido de que eu desenhei a partir dessa ilustração, anos antes de eu ter conhecido essa ilustração. Porque no mundo da visão remota, você trabalha fora do tempo linear. Você que está me vendo aqui, você com a sua consciência, está interagindo comigo neste momento, através da tela do seu celular, do computador, do tablet, vive no tempo linear. Nós vivemos no tempo linear, mas o nosso subconsciente não tem essa limitação. Então é bem possível que ele tenha viajado no tempo, maneira de dizer, e da frente num dia que eu viria a encontrar essa ilustração na internet para preparar uma apresentação sobre o assunto, e me revelou isso no momento em que eu estava fazendo a sessão. Coisa de doido, né? Mas na visão remota isso é muito comum. Então o alvo parecia um dinossauro, mas era um barco. E também teve exatamente o reverso. O alvo parecia um barco, mas era um dinossauro. Esse alvo foi eu que criei. O alvo era o dinossauro da espécie Iguanodon bernisartensis, descoberto na Bélgica muitos anos atrás. E a aluna que fez a sessão, ela pensou que era um barco. Aí você vê que o desenho dela tem uma semelhança enorme com essa ilustração deste dinossauro. E de quebra, ela pensou que o dinossauro também pudesse ser uma girafa, lembrando que o visualizador remoto não sabe o que está vendo. Onde é que ela foi pegar essa informação? Numa ilustração também que o subconsciente dela captou na internet, mostrando que vocês estão vendo aqui em preto e branco. Essa era uma interpretação antiga sobre a postura do iguanodonte, que seria uma postura verticalizada. Hoje, todos os estudos feitos estão corretos, deduz-se que a postura correta do iguanodon era na horizontal. Então, dois exemplos reais de quando o visualizador se desvia do alvo com a melhor das boas intenções. Por isso nós devemos tratar a visão remota com muita alegria, com muita calma, treinar, para aprender sobre si mesmo. Quando tiver um alvo real, operacional, valendo, está valendo, coisa séria, você já está preparado para identificar essas ocorrências e minimizar as chances de você não produzir a informação correta necessária para resolver problemas. É isso aí. Obrigado pela participação. Até a próxima.